mestrão, estamos online! E aí, galera, mais uma aulinha, mais uma aula de Matemática 2, mais uma vez falando um pouquinho sobre os triângulos. Agora a gente vai começar realmente a falar dos triângulos, só que antes não podemos deixar de fazer aquela nossa propaganda, né? Não deixe de curtir as nossas redes sociais, Estude com o Luiz, a minha também pessoal, Léo Torres 1. Ativa o sininho aí no nosso canal do YouTube, vem com a gente que tem aula todo dia, é aula gratuita, é o Enem aí para vocês gabaritarem, vai ser só sucesso com vocês lá em 2023 nas faculdades públicas. Show? Bom, a aula de hoje a gente vai começar a falar sobre os triângulos mesmo, né? Na aula passada a gente falou das retas paralelas cortadas por uma transversal, porque a gente vai precisar para essa aula de triângulos, né? E agora a gente começa a falar sobre os triângulos mesmo. Para isso a gente precisa definir, né, pessoal, o que seria um triângulo. Todo mundo sabe, mas o que é o triângulo, né? Então vamos ver aqui, pessoal. O triângulo é um polígono de 3 lados. Polígono, uma figura plana. Isso é uma próxima aula, né? A gente faz a introdução dos polígonos com triângulo, para depois a gente falar no sentido mais geral. Mas o que é um polígono, né? Para que a gente possa já começar a pensar nessas próximas aulas que virão aí. Um polígono nada mais é do que uma região plana fechada por segmentos de reta. E a menor região que a gente consegue fechar é o triângulo. Então, ó, o triângulo é um polígono de 3 lados. O triângulo é um polígono que possui 3 lados e ele é o polígono mais simples, pois possui o menor número de lados. Sim, porque a menor região que eu consigo fechar é com 3 segmentos de reta. Eu não consigo fechar uma região com 2 segmentos de reta, concordam? Que ela fica aberta, não é isso? Então, o triângulo é o polígono mais simples que a gente pode trabalhar, beleza? Os principais elementos dessa figura geométrica são os seus 3 lados. Além dos 3 lados, a gente tem os 3 ângulos. O triângulo, pessoal, ele não possui diagonais, não é isso? Porque diagonais são aquelas ligações dos vértices que não estão ligados. E todos os vértices no triângulo já estão ligados, né? Então a gente não tem como traçar diagonais. Então o triângulo ele tem 3 lados, 3 ângulos internos, 3 ângulos externos e 3 vértices. É a figura que tem tudo 3. Beleza? Então é a figura que a gente vai começar a trabalhar agora. Vamos lá. A gente pode classificar esses triângulos, né? E como é que a gente classifica esses triângulos? Bom, a gente pode classificar de acordo com os lados ou de acordo com os ângulos. Olha aí o que está escrito aí. Segundo o comprimento dos seus lados, o triângulo ele pode ser equilátero. Não, mas o que quer dizer equilátero? Equi, mesmo. Látero, lado. Então é quando ele tem os mesmos lados. Então o triângulo equilátero é aquele triângulo que tem 3 lados iguais. Beleza? Vamos lá, ele pode ser isósceles. O que é um triângulo isósceles? Aí pelo desenho dá pra gente ver as cores, né? Eu tenho 2 lados com cores iguais e um lado com cor diferente. Então o triângulo isósceles é o triângulo que tem 2 lados iguais e um terceiro lado diferente. Beleza? O que a gente tem que saber do triângulo isósceles? Que o lado diferente a gente diz que é a nossa base e o vértice que liga os 2 lados iguais a gente diz que é o vértice desse triângulo. Então a gente tem a base e o vértice que é o oposto a essa base. Tranquilo? E a gente também tem o triângulo chamado de triângulo escaleno. Não, mas o que quer dizer triângulo escaleno? Olha aí, ó. Olha o desenho. Nós temos 3 cores diferentes e é isso. O triângulo escaleno é o triângulo que possui 3 lados diferentes. Beleza? Então, a classificação de acordo com os lados é equilátero, isósceles e escaleno. Tranquilinho? Bom, e eu também posso classificar segundo os ângulos o triângulo, tá? Ele pode ser um triângulo retângulo. Quando que ele vai ser um triângulo retângulo? Quando um dos lados, um dos ângulos for um ângulo reto. Léo, mas o que é um ângulo reto? Lá de trás, aquela nossa aula lá de trás. Ela dizia que um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Não é isso? É esse ângulo aqui. Então, toda vez que o triângulo tiver um ângulo
de 90 graus, eu digo que esse triângulo é um triângulo retângulo. Seguindo, ele pode ser um triângulo acutângulo. O que quer dizer um triângulo acutângulo? Quando os três ângulos forem agudos. Acutângulo. Então, são três ângulos agudos. Ângulos agudos, ângulos menores do que 90. Beleza? Se são três ângulos menores do que 90, eu digo que esse triângulo é acutângulo. E, por último, a gente pode classificar como um triângulo obtusângulo. Obtusângulo vem de obtuso. Então é o triângulo que possui um ângulo obtuso. Léo, mas o que é obtuso? Vamos relembrar. Obtuso é o ângulo que é maior do que 90 graus. Então toda vez que o triângulo tiver um ângulo maior do que 90 graus, ele é um triângulo obtusângulo. Beleza? Léo, mas ele pode ter mais de um ângulo maior do que 90? Não, senão a região não fecha. Então para ele ser obtusângulo, ele só tem um ângulo obtuso. Eu ia falar triângulo obtuso, a pessoa tá doida já. Então, se ele tem um ângulo obtuso, ele é um triângulo obtusângulo. Então, recapitulando, com relação aos lados, ele pode ser equilátero, isósceles, escaleno. Com relação aos ângulos, ele pode ser retângulo, acutângulo e obtusângulo. Então, o que a gente sabe, pessoal? Que todo triângulo vai ter duas classificações. Beleza? Uma com relação aos lados e a outra com relação aos ângulos. Ok? Então todo triângulo você vai poder falar, é um triângulo retângulo isósceles, é um triângulo escaleno retângulo. Beleza? Sempre a gente vai poder dar duas classificações para esse triângulo. Show? Bom, o triângulo, ele possui ângulos que a gente chama de ângulos internos e ângulos que a gente chama de ângulos externos, tá? Os ângulos internos são os ângulos que estão dentro. Os ângulos externos são os ângulos que estão fora. Olha aí o nosso esquema. A gente tem o lado dele, a gente tem o vértice e a gente tem um ângulozinho interno ali e o ângulo externo que está colado com ele. Mas lembrando que em todo triângulo a gente tem três ângulos internos e três ângulos externos, tá? Então olha ali, ó. A gente tem aquele ângulozinho interno e aquele ângulozinho externo dele. Bom, vamos aqui no quadro só para a gente ver umas curiosidadezinhas sobre isso daí, tá? Olha aqui, pessoal. Nós temos aqui, ó, um triângulo, que eu vou chamar do triângulo ABC. Beleza? E aí, como eu falei, esse triângulo ele possui três ângulos internos e três ângulos externos. Olha aqui, vou chamar aqui de ângulo interno do A, ângulo IA, porque é ângulo interno do vértice A, beleza? Aqui eu posso dizer que é o ângulo interno do vértice B, e aqui é o ângulo interno do vértice C. E a gente tem também, pessoal, três ângulos externos, não é isso? Aqui é o ângulo externo do vértice A. Aqui é o ângulo externo do vértice B. E aqui nós temos o ângulo externo do vértice C. Beleza? E a gente tem que lembrar da aula passada. Retas paralelas cortadas por uma transversal, lembram disso? Na verdade, aqui a gente não tem paralelos, né? Não tem paralelos cortados por uma transversal. Mas a gente tem pares de ângulos que a gente pode classificar. Esses ângulos juntos, se você reparar, eles formam um ângulo de quanto? 180 graus. Então eu posso dizer que todo ângulo interno, com o seu externo, sempre vai formar um ângulo de 180 graus. Sempre vai formar meia volta. Então aqui, ó, A e A mais A é A, ângulo interno do vértice A mais o ângulo externo do vértice A vale 180 graus. O ângulo interno do vértice B mais o ângulo externo do vértice B também vale o quê? 180. E também sabemos que o ângulo interno do vértice C mais o ângulo externo do vértice C também vale 180 graus. Beleza? Então isso a gente não pode esquecer.
Beleza, pessoal? Todo ângulo interno com o seu ângulo externo sempre são suplementares. Eu vou deixar isso aqui porque a gente vai voltar para o nosso slide, mas já já a gente volta para falar um pouquinho mais sobre isso daqui, que é tudo que a gente vai trabalhar hoje. Show de bola? Então vamos voltar para o slide, pessoal. Tem um teorema, pessoal, que é chamado teorema do ângulo externo. O que diz isso, pessoal? Diz que todo ângulo externo é a soma dos dois ângulos não adjacentes. Olha aí, ó. A gente tem que o ângulo x, que é o externo do alfa, ele é a soma dos dois ângulos não adjacentes a x. Não, mas o que quer dizer adjacente? Adjacente é que está colado. O x, se você reparar, ele está colado com alfa. Então, esse ângulo x vai ser a soma dos outros dois ângulos internos não adjacentes. Então, eu posso dizer que o x vale beta mais θ. Beleza? Léo, mas por que isso? Porque a gente vai ver já já, usando as retas paralelas cortadas por uma transversal, quanto vale a soma dos ângulos internos de um triângulo. E isso vai se justificar do porquê o ângulo externo é a soma dos dois internos não adjacentes. Presta atenção aqui. Usando essa regrinha, eu posso dizer que o y é a soma do alfa com beta. E eu posso dizer também que o z é a soma do θ com alfa. Beleza? Olha aqui, gente. Vamos aqui no quadro rapidinho. Olha aqui, pessoal. Eu tenho um triângulo e eu desenhei um ângulo externo dele. Se eu falar que aqui é um ângulo de 20 graus e aqui é um ângulo de 60 graus, automaticamente eu posso dizer o que aqui, pessoal? Eu posso dizer que esse x é a soma do 20 com o 60 graus. Porque esse ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes. Tem esse cara aqui, ó, que é o adjacente a ele, que é o que está colado, e ele vai ser a soma desses dois que não estão adjacentes. Então o x vale quanto aqui, pessoal? 80 graus, de acordo com o teorema do ângulo externo. Ah, Léo, então é bem simples. Sim, muito simples. Olha aqui, ó. Imagine que eu tenho isso. Aqui um ângulo y. E eu sei que aqui eu tenho um ângulo de 30 graus. E aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. Não, vamos mudar aqui, porque senão vai ficar bizarro ali. Vamos botar 80, tá? Então, quem vai ser esse y aqui, pessoal? Esse y vai ser a soma de quem com quem? Vai ser 80 graus mais 30 graus. Logo, y, 110 graus. Tranquilo? Mas a gente também pode ter uma outra situação assim, ó. Calcule x e y. X e y. E aí me dá isso daqui, ó. Vamos melhorar. Vamos botar o x dentro. Se eu tiver que fazer isso, pessoal, olha só. Eu quero calcular o x e o y. E, Léo, agora complicou um pouquinho. Por que complicou? Simples, olha aqui. O x e o 110 são um par de ângulo interno e externo. Não é isso? Colados ali. Se eles estão colados, eles formam um ângulo de quantos graus, pessoal? 180, né? Então, ó, eu sei que x mais 110 graus igual a 180 graus. Passa esse 110 para lá. X igual a 180 graus menos 110 graus. Logo, x igual a quanto? 70 graus. Opa, Léo, se eu descobrir o x, acabou minha questão. Acabou, olha só. 110 mais 70, 180, suplementares. Perfeito. Agora, se eu quero calcular o y é a soma dos dois não adjacentes, não é isso? Então, quem vai ser esse y? Vai ser o 50 graus mais os 70 graus. Logo, y igual a 120 graus. Bonitinho, hein, gente?
Bonitinha essa questão aí. Com isso, a gente sempre vai poder afirmar que a soma dos dois ângulos não adjacentes é igual ao ângulo externo do terceiro ângulo. Beleza? Então o ângulo interno é a soma dos dois, o ângulo externo é a soma dos dois internos não adjacentes. Show? Tranquilinho? Vamos seguir aqui no nosso slide, pessoal. Bom, no nosso slide a gente tem o seguinte agora. A gente tem a soma dos ângulos internos. Olha aí, pessoal, se vocês olharem essa imagem aí, ó, nós temos R e S com esses dois tracinhos que a gente já falou numa aula passada, que esses dois tracinhos quer dizer o quê? Paralelas, né? Então a gente tem um par de retas paralelas cortadas por duas transversais. E se vocês repararem, aí dentro a gente forma o nosso quê? Triângulo. Por isso que eu falei que quando a gente começasse a falar de triângulo, a gente ia ter que usar as retas paralelas cortadas por uma transversal para concluir algo que a gente vai usar para a vida inteira. Porque muita gente fala assim, a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Show! Mas por quê? Muita gente não sabe o porquê, não sabe de onde vem, quem criou, não sabe nada disso. Só sabe que é 180, soma tudo igual a 180 e tá lindo. Mas por quê? Porque existe uma lei angular chamada lei angular de Thales, tá? Por isso que a gente até trabalha com o nome do slide, né, o nome da aula de triângulo e Thales. Por quê? Porque essa lei angular de Thales é o que a gente vai mais usar quando a gente estiver trabalhando com triângulo, tá? Que é o seguinte, a soma dos ângulos internos de um triângulo, se eu somar os três ângulos aí, ó, vocês estão vendo que o triângulo tem um alfa, um beta e um gama. E se eu somar alfa com beta com gama, dá 180 graus. Léo, mas por quê? O esquema tá todo aí. Mas eu vou explicar aqui no quadro para vocês entenderem aquela questão dos cortes, dos alternos internos, beleza? E aí vocês vão ver o porquê que a soma dos três ângulos de um triângulo sempre vai dar 180 graus. Beleza? Então vamos pro quadro novamente, gente, que hoje eu estou inspirado para usar o quadro, estou inspirado para fazer desenhos. Vamos lá. Bom, como eu falei, gente, a soma dos ângulos internos de um triângulo é muito importante para tudo, tá? Toda vez que a gente tem uma questãozinha de geometria que usa triângulo, geralmente a gente precisa saber quanto vale essa soma dos ângulos internos. E como a gente faz isso? Olha aqui, ó. Vamos fazer aquele esquema ali, ó, das retas paralelas cortadas pelas transversais. Ó, cortei uma transversal aqui, tem que passar no mesmo ponto, ó. Pessoal, nós sabemos que um triângulo possui três ângulos internos. Então eu vou botar aqui, ó, alfa, do jeito que ele botou. Eu não sei se foi essa a ordem, mas aqui, ó, eu acho que foi isso mesmo. Alfa, beta e gama. Beleza? Só que ele me disse que essa reta é paralela a essa. R e S são retas paralelas. Show de bola. Então, se elas são paralelas cortadas por transversais, a gente sabe que a gente pode fazer aquele corte imaginário que eu falei na aula passada. Todo mundo viu a aula passada, né, gente? Pelo amor de Deus. É, pelo amor de Deus, ó. Vamos lá que os conteúdos estão acumulando. Vamos lá, gente. Então, olha só. Eu sei que se eu faço isso daqui, vou separar, tá? Separei para os dois lados. Eu sei que aqui é alfa. Não é isso? E eu sei que aqui é beta. Pessoal, mas se a gente fizer aquele cortezinho imaginário que resolve nossa vida, olha o que vai acontecer. Cortei aqui, puxei esse cara para cima. Esse alfa vem para cá. Fiz a mesma coisa aqui, ó. Cortei aqui, puxei para cima. Esse beta vem para cá. Concordam? Mas se esse alfa veio para cá, eu posso afirmar que aqui embaixo também é alfa. E por que, Léo? Porque tem um vértice ali no meio deles. E aí eles são ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então se aqui é alfa, aqui também é alfa. E, Léo, que maneiro! Então lá em cima, aqui também é alfa. Perfeito. Não é isso? Se aqui é alfa, aqui é alfa. Alternos internos, lembram? Alternos internos são ângulos iguais. A mesma coisa eu posso fazer com beta. Aqui é beta. Aqui é um vértice.
oposto pelo vértice, aqui também é beta. Léo, mas se aqui é beta, aqui é beta. Perfeito. E aí Tales, que foi um matemático, ele concluiu que se aqui é alfa, aqui é beta e aqui é gama, e esses três juntos formam uma meia volta, eu posso afirmar que alfa mais beta mais gama valem 180 graus. Então, ó, resolveu nossa vida, resolveu nossos problemas. Se eu tiver um triângulo, a soma dos três ângulos internos dele tem que ser 180. Então, olha para cá, pessoal. Se eu tiver isso daqui, ó, chamar aqui de x, aqui de 80 e aqui de 70 graus. Eu tenho como dizer qual é o valor desse ângulo x? Tenho. Olha aqui. X mais 80 mais 70 tem que ser igual a 180 graus. X vai ser igual a 180 menos 80 graus menos 70, trocando de lado, lembra? Aula passada a gente fez muito isso. X igual a 100 menos 70, 30 graus. Então, pela lei angular de Tales, a gente pode dizer que a soma dos três ângulos internos é 180. E se a gente tivesse essa outra situação aqui, ó? Espera aí que a pessoa está fazendo as contas aqui na cabeça para criar a questão, hein? Pronto. Olha só, pessoal, eu tenho um triângulo que os três ângulos internos são 3x mais 15 graus, 5x mais 20 graus e 7x menos 5 graus. E eu quero saber o seguinte: quanto vale x? Quem é x? Como que eu faço? Simples, lei angular de Tales. Ó. 3x mais 15 graus, mais 5x mais 20 graus, mais 7x menos 5 graus, igual a 180 graus. Tranquilinho? Olha para cá. 3x mais 5x, 8x. 8x mais 7x, 15x. Igual a 180. Passa para lá. Menos 15 graus. Passa para lá. Menos 20 graus. Passa para lá. Mais 5 graus. 15x igual a 180 menos 15, 165 graus. 165 menos 20, 145, mais 5, 150 graus. Logo, x igual a 150 graus dividido por 15, x igual a 10 graus. Tranquilinho, pessoal? Então, ó, vamos voltar para o nosso slide aqui, ó. Então, a gente pode concluir que, pela lei angular de Tales, a soma dos três ângulos internos sempre vai dar 180 graus. E com isso a gente consegue resolver muitas questões de triângulo quando a gente está trabalhando com os ângulos internos. Beleza? E com os externos também, porque a gente já sabe o teorema do ângulo externo, que diz que um ângulo externo sempre é a soma dos dois internos não adjacentes. Tranquilo? Vamos seguindo aqui. Vamos seguindo. Agora, pessoal, a gente tem a condição de existência de um triângulo. Léo, qualquer triângulo existe? Não. Depende das medidas. E qual é a condição para um triângulo existir? A condição é que um ângulo sempre tem que ser... Um ângulo não, desculpa, gente. A gente está falando de condição de existência, então são os lados. Um lado sempre tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Beleza? Então, para existir um triângulo, um lado sempre tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Então, vamos supor, se tivesse um triângulo 3, 5 e 9, ele existe? Não. Porque 9, que é o maior lado, não é menor do que a soma dos outros dois. Então, condição de existência é isso. Você sempre tem que saber que um lado ele é maior
ele é menor do que a soma dos outros dois. Mas a gente também pode melhorar essa condição de existência colocando o seguinte, vamos para o quadro novamente. Olha aqui. Eu já sei que um lado tem que sempre ser menor do que a soma dos outros dois. Mas a gente pode melhorar essa condição de existência. Por quê? Porque existe uma outra restrição. Na verdade, quando eu tenho um triângulozinho aqui, pá, ABC. Um lado, o A, vamos supor, ele tem que ser menor, porque o que a gente acabou de falar? Ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Então A tem que ser menor do que B mais C. Só que ele tem que ser maior do que a diferença dos dois. Eu vou colocar essa diferença em módulo, porque a gente não sabe quem é maior, né, o B ou o C, então só para não ficar um número negativo. Então, a verdade é que um lado sempre tem que ser maior do que a diferença do que dos outros dois e menor do que a soma dos outros dois. Léo, isso cai na prova? Cai. Já caiu questão no Enem sobre isso. E é uma questãozinha que eu até trouxe aqui na manga para vocês verem como isso cai. Espera aí que eu vou pegar minha cola da questão. E a questão dizia o seguinte. Espera aí que a cola tá aqui, hein, gente. Juro que ela tá aqui. A questão era a seguinte, gente, do Enem. Uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo de mesmo comprimento. Cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos. E pelo menos um dos lados do triângulo deve ter o comprimento de exatamente 6 palitos. Olha só, olha o que ele está dizendo aqui. Ó. Eu tenho 17 palitos. Eu tenho 17 palitos para formar triângulos. Beleza? Só que para um dos lados desse triângulo eu preciso usar 6 palitos. Então, ó, eu já tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Eu já tenho 6 palitos para um dos lados. Como que eu posso distribuir? A pergunta dele era o seguinte. A quantidade máxima de triângulos não congruentes 2 a 2 que podem ser construídos. Bom, congruentes quer dizer iguais. Eu quero saber quais são os triângulos que eu consigo formar, lembrando que um dos lados tem que ser 6. Aí a gente tem que começar a pensar assim, ó. Vou chamar assim, ó, lado 1, lado 2, lado 3. 1 sempre vai ser 6, porque ele já me disse que um dos lados é 6. Então, ó, vocês concordam comigo que agora a gente vai ter que ir fazendo combinações de valores para ver se bate aqui? Os outros dois juntos, eles têm que dar quanto? Pessoal, se eu tenho 17, eu quero usar todos, beleza? Eu tenho 17 palitos, eu quero usar todos para fazer os triângulos. E já tem 6, eu já usei 6 palitos para usar para fazer um lado. Então agora me sobram quantos palitos aí para eu brincar? Me sobram 11. Aí a gente pensa, qual é a primeira possibilidade que eu tenho? Colocar um palito no lado 2 e os outros que sobraram, que são 10, no lado 3. Mas isso daqui vai dar certo, gente? Eu posso ter esse triângulo com 6 palitos aqui, um palito aqui, depois 10 palitos no outro? Vai fechar? Vai dar para fechar esse triângulo? Bom, o que diz se ele vai poder fechar ou não é a minha condição de existência. O que a gente tem que pensar? Esse lado é menor do que a soma dos outros dois? 10 é menor do que 6 mais 1? Não, né? Então esse triângulo aqui não existe. Então esse daqui não existe. Vamos para outra tentativa. Vamos usar 2 no segundo. 6 com 2, 8. Para 17, 9. Esse triângulo aqui vai existir? Eu pego sempre o maior lado, né? Vamos pegar o 9. O 9 é menor do que a soma dos outros dois? Não. Porque a soma dos outros dois dá 8. Ó. 6 mais 2, 8. 9 é menor do que o 8 porque tem que ser menor. Já deu ruim também. Esse triângulo também não existe. Ah, então vamos tentar o próximo, que é usar 3 aqui. 6, 3 e 8. Esse triângulo aqui existe, pessoal? Vamos ver. Pega o maior lado, que é o 8. 8 é menor do que a soma dos outros dois, que 6 mais 3? É. E 6 mais 3 é 9. 8 é menor do que 9. Então esse triângulo aqui existe. E aí, só para ver a diferença, né? 8 é maior do que 6 menos 3? Sim. 3
é maior do que 8 menos 6? Sim, então esse triângulo aqui existe. Vamos ver outro. Próximo. 6, 4, 7. Esse existe, pessoal? Existe, porque ó, 7 é menor do que 6 mais 4. E 7 é maior do que 6 menos 4. Então tá perfeito, existe também pela condição. Eu posso formar o triângulo 6, 5, 6? 6, 5, 6. Posso ou não? E aí? Será que ele funciona esse daqui? Vamos lá, um lado sempre é menor do que a soma dos outros dois e maior do que a diferença. Sim, ó. 6 é menor do que 6 mais 5 e é maior do que 6 menos 5. Então esse daqui também funciona. Beleza? Bom, tem mais algum outro triângulo que eu posso formar aqui? Não, né, pessoal? Porque agora o próximo seria 6, 6, 5. Ia começar a repetir, não é isso? Deixa eu pegar aqui a cola das alternativas que a gente tinha. As alternativas eram 3, 5, 6, 8 ou 10 triângulos. E a gente vê que a gente só consegue formar quantos triângulos diferentes aqui? 3. Não é isso? Então, condição de existência é muito importante. Porque já caiu questão do Enem assim. Tá? Então a gente tem que sempre saber, condição de existência é um lado sempre tem que ser menor do que a soma dos outros dois e maior do que a diferença dos outros dois. Beleza? Se ficou dúvidas, pessoal, só chamar, só gritar que a gente sai correndo e vem resolver. Manda uma mensagem no nosso direct que o Pedrão vai me mandar. Ou então deixa um comentário no vídeo que vai chegar até a mim, né, Pedrão? Exato. Então vamos embora, vamos voltar para o nosso slide. Nosso slide estava passando por dificuldades aqui, mas o slide já está aí na tela. Bom, pessoal, olha o que diz essa questãozinha aí. Agora a gente vai para os exercícios de triângulos, tá? Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel sem cola e sem tesoura, é a arte do origami. Ori, dobrar, gami, né? Papel. Que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo, por base do tato. Se eu não pulei, é isso, é isso. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 centímetros por 12 centímetros. Assim, começou por dobrar a folha conforme a figura. Pessoal, olha só o que ela fez. Ela pegou uma das pontas dessa folha e subiu. Vocês estão vendo? E aí ela formou essa imagem aí. Vamos ver no próximo slide o que ele está pedindo nessa questão. Espera aí que o Pedrão vai me ajudar a passar o slide. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE é... Bom, gente, eles querem a medida do segmento AE. A gente vai ter que voltar o slide para ver o desenho. O Pedrão está me salvando aqui, hein? Vamos lá. Eu vou ter que ir para o quadro para fazer esse desenho, mas, Pedrão, não tira a imagem não, só para eu copiar aqui rapidinho. Eu estou desenhando aqui essa imagem e vocês vão ver que para a gente resolver essa questão, primeiro a gente tem que classificar esse triângulo. Espera aí. Já vou aparecer, hein, gente? Show! Pode soltar aí, Pedrão. Bom, olha essa questãozinha aqui, pessoal. Ele pegou essa ponta da folha, simplesmente a ponta que estava aqui, ó, ele virou. Não foi isso que ele fez? Gente, quando ele vira, ele cria um triângulo que a gente pode classificar como um triângulo o quê? Retângulo. Não é isso? Criou um triângulo chamado triângulo retângulo. E aqui a gente tem que pensar o seguinte, pessoal, olha aqui. Eu sei que aqui, se aqui é 12, aqui também é 12. E vocês concordam comigo que esse segmento 12 aqui foi o que subiu aqui? Então aqui também é o quê? 12. Agora, eu sei que se aqui em cima é 18, aqui embaixo também é o quê? 18, concordam? Mas se eu já tenho 12 até aqui, esse daqui vale quanto? 6. Perfeito? Se esse é 6, e esse pedaço foi o que dobrou aqui, aqui também é 6. E ele quer a medida do segmento AE, que é esse segmento aqui, pessoal. Que eu vou chamar de X. Pessoal, triângulo retângulo. Vou desenhar ele aqui bonitinho, tá?
Aqui é x, que é o que eu quero. Aqui é 12 e aqui é 6. A gente sabe das nossas aulas lá do ensino fundamental que em todo triângulo retângulo a gente pode usar um teorema chamado teorema de quem mesmo, gente? De Pitágoras, lembram? O que dizia o teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Léo, mas eu não lembro nem o que é a hipotenusa. Calma, vai lembrar. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90. Então, ó, oposto é que está olhando. Quem está olhando para o 90? O x. Então, x ao quadrado, hipotenusa ao quadrado igual um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Ah, ficou mais simples. Show de bola. Como que eu resolvo isso? Ó? X ao quadrado igual 12 ao quadrado dá quanto? 144. 6 ao quadrado, 36. X ao quadrado igual 144 com 36, 180. Pessoal, mas como que eu passo o quadrado para o outro lado? Qual é a operação inversa? Raiz, né? Então, ó, x vai ser igual a raiz quadrada de 180. Léo, mas 180 não tem raiz exata. Como que eu faço isso? Fatora. Simples assim. Vamos relembrar o ensino fundamental. Vamos fatorar o 180. Dá por 2, que é o quê? 90. Dá por 2, que é o quê? 45. 45 não dá mais por 2, mas dá por 3. Que dá 15. Que dá por 3, que dá 5, que dá por 5, que dá 1. Então eu posso dizer que a fatoração de 180 é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Opa, então eu posso dizer que isso daqui é raiz de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Legal, Léo. Mas a gente sabe que quando a gente tem uma raiz quadrada e a gente tem dentro dessa raiz quadrada um produto onde algum dos fatores desse produto estão elevados ao quadrado, eles podem pular para fora. Então quem vai pular para fora aqui, pessoal? O 2 e o 3. Então x vai ser 2 vezes 3 vezes raiz de 5. X vai ser igual a 6 raiz de 5. E aí? Alguma dúvida nisso? Teorema de Pitágoras, relembrando lá os tempos da tia Teteia, lá no 8º ano. E radiciação, que também é o 8º, 9º ali. Beleza, pessoal? Vamos ver aí se no nosso slide se a gente acertou, se tem essa resposta aí. 6 raiz de 5 perfeitamente. Beleza, pessoal? Então vamos para a nossa próxima questãozinha aí. O remo do assento deslizante, o remo de assento deslizante é um esporte. Eu li e eu falei, tem algo estranho no que eu falei. O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e 2 remos de mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. O tipo de triângulo com vértice nos pontos A, B e C, no momento em que o remador está nessa posição é... Pessoal, preste atenção. Esse triângulo está sendo formado o quê? Com os 2 remos, que ele disse que são iguais, não é isso? E a ligação entre as pontas dos 2 remos, que acaba sendo um lado diferente. Então, se é um triângulo que tem 2 lados iguais e um lado diferente, esse triângulo é o triângulo que a gente chama de triângulo quê? Isósceles, não é isso? Então eu já sei que ele é isósceles, porque ele tem 2 lados iguais, porque os remos são iguais. E aí, ele perguntou também se ele é retângulo, acutângulo ou obtusângulo. Bom, se você reparar, o ângulo que é feito entre os 2 remos é um ângulo super aberto, não é isso? E esse ângulo, ele é muito maior do que 90 graus. Se ele é um ângulo muito maior do que 90 graus, ele é um ângulo o quê? Obtuso. Então esse triângulo, ele é um triângulo obtusângulo. Se ele já era isósceles e agora ele é obtusângulo, a gente marca a letra E. Obtusângulo isósceles. Beleza? Essa questão foi do Enem, gente. Era só isso. Era só saber classificar os ângulos. Beleza? Pedrão, como que a gente está de tempo aí? Dá tempo de fazer mais uma? Sim. Vamos lá para mais uma, então. Olha essa próxima questão aí, pessoal. Um professor, ao fazer uma atividade de origami,
O Enem gosta de origami, já deu pra ver, hein, gente? A outra também era origami. Com seus alunos, pede para que estes dobrem um pedaço de papel em forma triangular, como na figura a seguir. De modo que M e N sejam os pontos médios respectivos de AB, AC e D, ponto do lado BC. Indica a nova posição do vértice A do triângulo ABC. Então, olha só, o que aconteceu? Ele pegou os dois pontos médios, dobrou. E o ponto A bateu exatamente ali no ponto D. Estão vendo? E aí a pergunta dele é a seguinte, vamos para o próximo slide. Se ABC é um triângulo qualquer, após a construção, são exemplos de triângulos isósceles. Os triângulos, volta aí, Pedrão, porque eu vou ter que refazer essa imagem aí no quadro, rapidinho. Vamos lá. Ele quer identificar um par de triângulos isósceles, não é isso? Então, olha só o desenho que ele me deu aí. Deixa eu copiar esse desenho aqui, ó. Ele me deu esse desenho aqui, ó, que foi o pedaço que dobrou. Aqui. Aqui é A. Aqui é C. Aqui é M. Aqui é B. E aí, ligando aqui, nós temos o ponto D. Nós temos o ponto D em algum lugar. Que veio parar aqui, ó. Pessoal, já temos aqui a nossa imagem. E aí ele quer saber quais são desses ângulos aí, os ângulos que são o quê? Isósceles. Bom, preste atenção aqui, pessoal. Se eu sei que aqui é ponto médio, esse pedaço aqui é igual a esse pedaço aqui. Beleza, pessoal? Ponto médio, gente, é o ponto que divide o lado em duas partes idênticas. Então, se o N é o ponto médio de AC, esse pedaço é igual a esse. E o M é o ponto médio de AB, então esse pedaço é igual a esse daqui. Belezinha? Porém, gente, quando eu dobro, esse pedaço ele vem exatamente para cá, vocês concordam? Não é isso? E esse pedacinho aqui, ele vem exatamente para cá. Não é isso, pessoal? Então, ó, agora ele quer saber um par de ângulos isósceles, de triângulos isósceles. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui quais são as alternativas que ele dá. Deixa eu copiar as alternativas aqui para ficar mais fácil. Na letra A ele bota CMA e CMB. Na letra B ele me dá CAD e ADB. Na letra C ele me dá NAM e NDM, não é isso? Na letra D a gente tem CND e DMB. E na letra E a gente tem CND e NDM. Beleza, gente? Olha aqui, pessoal. Qual é o par de triângulos isósceles que a gente tem aqui? Quem é isósceles? Para ser isósceles tem que ter dois lados iguais. Os que são esse daqui. Por quê? Aqui é um tracinho, aqui é um tracinho. Esse cara aqui desceu, aqui também ficou sendo um tracinho. Dois tracinhos e dois tracinhos. Desceu, dois tracinhos aqui. Então esse também é isósceles. Pronto. Encontramos o nosso par, que é o quê? CND e DMB. Logo, a resposta só pode ser a letra D. Gente, com isso a gente vai encerrando a nossa aulinha aí. Espero que vocês tenham entendido tudo de triângulo. Não é um conteúdo muito difícil, né? Vai ficar uma questãozinha aí que é grande para vocês pensarem um pouquinho, para vocês quebrarem a cabeça. E é isso, pessoal. A gente se vê na próxima semana. Não deixem de colar com a gente, pessoal. Segue a gente nas nossas redes, Estude com o Luiz.
Vai lá, curte lá tudo que a gente está postando. A gente tem postado notícias diariamente, todos os tópicos que vão acontecer aqui nas aulas. Então vem com a gente que é ensino gratuito, de qualidade até o Enem. Então vem, gente, estude com o Luiz e é isso. Até semana que vem. Vamos que vamos.